Salve! Salve. Estamos mais uma tarde boa aqui para a gente falar mais um pouco sobre a imunização racional. Tá maravilhoso falar sobre as verdades das verdades. Tá na hora da humanidade agora se caminhar para acordar, né? Então tá, esse aqui é o JR, como vocês já conhecem, e vamos fazer uma pergunta para ele. JR, bom, hoje vamos dar um passeio e uma volta a ultracosmo. Por que a raça humana se assusta com a expressão extraterrena? Bom, a Terra, o planeta Terra, ele não é o planeta de origem dos seres humanos. Os seres humanos, quando veio dar esse passeio para o planeta Terra, em épocas, eras passadas, né, perdeu a sua consciência do que era, de onde veio, de como veio e como veio se transformando de uma coisa em outra, de um ser em outro. E hoje os seres humanos se encontram desprovidos, desprotegidos pela sua própria consciência racional. E essa perda da consciência racional veio dar lugar a uma falsa consciência, uma falsa memória, uma falsa inteligência ligado às coisas da matéria. Daí então viria no futuro a classificação humana como animal racional. E o animal racional seria levado para o futuro para perder essa índole material, essa índole artificial que ganhou quando perdeu sua memória, quando caiu em estado de amnésia, esquecendo de sua força e poderes, de sua origem racional. E passou a viver, aparentemente, passou a viver como um bicho na terra, sem saber de onde veio, como veio, tendo que começar do beabá, do artifício, e buscando pequenas fagulhas de sua própria origem, né? E isso é que deu ao ser humano essa classificação de ser provisório, independente da vida e sujeito, submisso à morte. Mas nós vamos subir um pouco mais para cima hoje, né? Vamos focar as origens, de onde surgiu, né, a raça humana, de onde surgiu essa galáxia, de onde surgiu todos esses sistemas conhecidos e desconhecidos pela ciência humana, né? E agora a Regina, essa pesquisadora, vai fazer uma pergunta agora, né, do que seria essa jornada interestelar, né? Você teria algo para perguntar a respeito? Como será o preparo, né, para as pessoas subirem, preparo para a limitação, preparo para ir para o cosmos, porque a pessoa também é perdida nessa parte. E verdadeiramente não somos daqui, não vamos ficar aqui, nenhum de nós. Então é assustador o preparo para subir, o mestre fala que é muito, nós assustamos nas raízes para não se assustar, né? Então vamos ligar do quê, como que vai ser assustador, assombroso a nossa saída daqui, né? Para a gente perceber o quanto a civilização desse mundo aqui é frágil, fraca, inocente até, né? Vamos dar uma subidinha até as nossas origens. Podemos colocar como uma porta de entrada para outra dimensão. A gente procuraria, através dos polos norte ou sul, atravessar aqueles mundos e montanhas de gelo, onde nenhum avião, nenhuma máquina, nenhum instrumento eletrônico poderia atravessar. Como a ciência física sabe disso, né? Qualquer coisa eletrônica se aproximar da geleira dos polos norte seria automaticamente desativado, né? E
A comunicação se encerraria partindo dali. Agora, além dessas montanhas, do Polo Norte e Sul, existe um portal para outra dimensão de onde nós viemos, né? E portal esse que é a única chave para se abrir esse portal, para a gente voltar de novo nessa estrada racional e ultrapassar essa dimensão gelada, né, chamada de Polos Norte, Polo Sul, né? A gente teria que estar regidos e empurrados pelo hidrogênio. Mas além desses portais, existem civilizações em outras dimensões que são nossos irmãos. Mundos diferentes, com poderes diferentes, poderes de mutação, de transmutação, não para a matéria, né? E se esses poderes, essas civilizações não vivem nada parecido com a existência nossa, com o nosso modo de viver, de se alimentar. Porque esses mundos, de onde viemos, né, todos os seres são imortais, regidos pela luz, né? E todo esse sistema racional de energia ou de luz, né, é o que move essa civilização, né, de imortais, onde não existem limites, né, de poderes e força. Para vocês terem um exemplo do que vive além dessa galáxia Terra, né, de onde viemos, são seres. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês procuram imaginar um gigante de energia com 20 metros de altura. Um gigante dourado que num pequeno sinal se transformaria num gigante prateado. Mudaria sua forma energética. De repente esse gigante prateado voltaria a uma outra forma, brilhante, né? Como se fosse um diamante aceso e cintilando luzes para todos os lugares. Então esse gigante mudaria como um mutante que somos e que são lá, mudaria toda a estrutura, o espectro, toda a sua estrutura molecular dentro de segundo, fazendo uma demonstração de força e poderes onde existe nessas cidades, nesses mundos, nessas dimensões extrafísica, porque não existe matéria. Além da antimatéria não existe matéria, é um mundo de luzes e poderes diferentes, onde civilizações, né, agem de acordo com seu progresso de purezas e transformações, que não teria nada aqui para explicar, né, o que seria um progresso racional, né? Por isso que quando o preparo chegar até a humanidade, nós vamos ter uma pequena noção de como funciona essa teoria científica hoje, chamada teoria das cordas, que é uma teoria que vai 1 milhão de vezes superior à teoria do átomo, o átomo que compõe e deforma as luzes em matéria, onde esses movimentos atômicos. A teoria das cordas é um movimento, é um espectro ligado exclusivamente às luzes. Então, nossos irmãos do mundo racional ou em outros mundos, com poderes e forças diferentes de um para o outro, tem também como mutantes esse poder de diminuir ou de aumentar. Então a gente botaria nessa explicação, né, a esse gigante como um diamante, um ser como um diamante de 20 metros de altura, como uma comparação. Esse ser, diante aos olhos curiosos da humanidade, ele iria diminuindo o tamanho e ficaria do tamanho de um grão de arroz, né, com a mesma força e poder, né? E então o tamanho, a estrutura molecular, a força e o poder poderia não ser racional, aumentar 1 milhão de vezes mais ou diminuir. Por isso que não existe uma forma definida, né?
para o poder racional. Por isso que o poder racional se transforma de um segundo para o outro, nas cores, nas formas, nas distâncias, e poderíamos levar esse gigante a um pouco mais de demonstração de poderes. Esse gigante de 20 metros de altura, como uma comparação, né, numa forma de luz, né, além de mudar a sua estrutura molecular, né, de uma cor para outra, também poderia aparecer e desaparecer, isso infinitamente em lugares conhecidos e desconhecidos pela consciência humana. Por isso que a nossa origem é racional. Só que quando se fala do poder racional, é um poder absoluto de pureza. O poder racional ele é tão gigante que o maior dos maiores diamantes na matéria seria simplesmente um carvão diante do poder racional. Então a origem da humanidade é a origem da imortalidade, é a origem da vida eterna nesse mundo, além dos polos norte e sul, onde os seres humanos não conseguiu nem se aproximar e nunca iria conseguir na forma humana, que o hidrogênio não permite o ser humano nem as suas aparelhagens atravessar, esses polos norte e sul, que as montanhas mesmo barraria o campo magnético. Não tem tecnologia para ajudar aí lá? Não tem, porque a tecnologia ela não está aqui na matéria, apesar de aparentar estar evoluída, mas a tecnologia aqui ainda é a tecnologia de um índio, de um primata, comparado à tecnologia que existe no poder do hidrogênio. O hidrogênio ele poderia transformar uma montanha numa pedra de cristal do tamanho de um ovo, e poderia transformar esse ovo numa nave espacial gigante, em questão de segundos. E o hidrogênio é um dos poderes mais inferior nos mundos das luzes. Esse poder magnético, ele aqui na matéria e até na antimatéria é um comando absoluto. Comando este... Então no polo norte lá não tem como... Não tem. Não existe não. A humanidade não teria nem instrumento para atravessar, não teria a permissão, porque se desintegraria. Seria... Mas como racional sim, desenvolvido com a força, a energia racional. É muito importante a gente sentar ali em volta de uma mesa com uma cartolina, com um caderno, um lápis, uma borracha, uma caneta e começar a desenhar os nossos organismos. Desenhar o que é um coração, o que é um fígado, o que é um pulmão, o que é a nossa pele, o que é os nossos cabelos. Desenhar e buscar saber o que são essas coisas. O que são nossas unhas, conjunto, nossos ossos, o que são essas coisas. E se leva essas coisas profundamente nas essências, vão encontrar todo esse mecanismo humano feito de cristais. Tudo são cristais. Cristais que existem mais de 100 modelos diferentes de cristais e força e poder. Então, nosso corpo foi projetado para se transformar numa nave espacial, como nossa origem. Isso é simplesmente uma coisa simples, o poder, a mutação que existe em nossa origem. Então nós fazemos parte da perfeição. Nossa pele, unhas, todos esses sensores, o sistema neurofísico, neuroquímico, neurológico, só o sistema biológico que não faz parte, da nossa existência, da nossa origem, porque o sistema biológico é mais ligado à célula, a vida microbiana, a vida germiniana, essa vida celular, que é a vida animal. Isso é um produto, seria um esgoto no mundo das luzes.
as células, as bactérias, isso pertence a um esgoto no mundo das luzes. Seria um esgoto dentro do nosso corpo, gerado pelo oxigênio, que é uma lama rica em bactérias e células, aonde fecundou no ser humano essa larva gigante, essa película chamada de carne, proteína animal. Por isso que o hidrogênio hoje se encontra querendo entrar na sua casa, na sua mansão que fez, que é uma mansão de cristais, mas não consegue, porque os moradores celulares, as bactérias ligadas à proteína animal não permite, né, que o hidrogênio se acessa. Por isso que hoje o ser humano arrasta para cima e para baixo e olha no espelho e se vê um corpo, se vê uma imagem bonita, linda e maravilhosa, mas porque não tem uma consciência de saber que aquilo ali é o perigo, é a morte, que nós vemos a morte no espelho. Então, o hidrogênio, ela é a vida, ele conduz a vida, o hidrogênio que vai pegar nós, pelas nossas mãos e pelo nosso corpo, e levar até a antimatéria em vida. Não é que a gente vai morrer para depois sair como uma nave espacial voando. E em vida vão ser erguidos esses que estão se desligando da matéria, vão ser erguidos e vão atravessar essas geleiras do Polo Norte como se estivesse atravessando uma simples praia, voando, levitando, sem ter interferência do campo magnético. Porque o campo magnético são as grades dessa prisão, onde o oxigênio não consegue vazar. Por isso que o oxigênio foi criado aqui nesse pântano chamado Galáxia Terra, e aqui ele será retransformado para o estado também que era, né? Então, por isso que nós dependemos muito da nossa limpeza para que os donos da casa, os donos do nosso corpo, esse dono, essa camada de hidrogênio que criou toda a nossa estrutura molecular. Só que agora chegou a hora, gente, chegou a hora do hidrogênio, dessa força mediadora racional, dessa força magnética, vir buscar os aparelhos que estão aí sendo preparados para se erguer. Por isso que o hidrogênio lá atrás criou nossas fases de monstros, monstrengo, monstrinho, monstrões, monstrodonte, homens neandertal, homo sapiens, homens pré-histórico, e depois veio suposto ser civilizado, e hoje entrou na era tecnológica, onde agora, nessa era tecnológica, o hidrogênio veio buscar nesse prézinho aqueles que estão limpos, aqueles que estão desprovidos dessa lama oxigenada no corpo, que não tem nada a ver com a vida, e sim com a morte, e sim com as doenças. Por isso que o corpo, formado e dirigido pelo hidrogênio, acabou as doenças, acabou as enfermidades, onde as luzes assumem o controle da transmutação de um mundo para o outro, nessa viagem, nesse tempo e até através do tempo e desse espaço sideral. Por isso, gente, é muito bonito a gente acreditar que não somos daqui desse mundo, acreditar que o túmulo não é o fim para nós, né? O fim é a vida que estamos aqui, tem que ser limpa para que as novas energias levem a gente para casa, sem precisar passar pelo túmulo. Porque o túmulo só leva os que estão ligados ainda à proteína animal. Eu nunca vou me cansar de dizer isto. E aqueles que estão aí pensando que são bichos porque os avós comeram carne, as mães, os filhos, os padres, os ricos, os pobres, cientistas ou não, que estão comendo carne, então eu vou comer. Então acaba indo de mãos dadas todos para o túmulo, como já vem há 1 milhão de anos os seres humanos morrendo
morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, o hidrogênio levando e trazendo, levando e No trazendo. caso, energia. Só que encerrou o tempo, o hidrogênio não vai mais trazer aqueles que estão ligados ao oxigênio, ele não vai mais trazer aqui, porque ele está aqui para levar para cima esses que vão se limpar, se desligar dessas influências negativas. E tem sim as influências animais, vegetais. Uma pergunta que um ser humano faria sobre a vida. Terrena. O que o ser humano vai fazer? O ser humano tem que estudar, né, José? Então, Fazer uma pergunta sobre a terrena, qual é a vida deles, como que eles se transitam, como que vivem. São bem diferentes, não? A estrutura deles. a pergunta que foi feita ali, eu vou responder ela para encerrar. A pergunta: por que a raça humana se assusta com uma expressão extraterrena? Já foi? Não, já perguntou? Ainda não. Agora Ainda não. vocês veem como, para responder essa Estudou pergunta, muito, tem que agora aguentar. Mas tem que saber de Pra- cor salteado mesmo, tá? para vocês verem como essa pergunta que veio, precisou contar uma história sobre a origem da humanidade. E para responder essa pergunta, a raça humana não está preparada para saber nem quem é o pai. Olha para o pai e não Às vezes sabe vive e nem quem é o conhece. pai. Convive ali 10, Vivem- 20 anos, não a conhece. raça humana vive artificialmente. Não conhece o pai, É tudo voado, né? não conhece o filho, não sabe nem quem é o filho. Porque se a raça humana soubesse o que é o filho, ou o pai, ou a mãe, ele saberia das origens, saberia mais um pouco e não deixaria o filho Nossa. sofrer, não deixaria a mãe sofrer, não deixaria o pai e os avós sofrerem. Por isso que o sofrimento é um sinal da ignorância, é um sinal da Nossa, fraqueza, e tudo aí da saber não. ingenuidade. Igreja Então, não explica nada. um Não ser sabe humano- também. Um ser humano desconhecido de si, da sua origem, da origem do seu filho, da sua mãe, do seu pai, né? Como enfrentaria a origem de uma nave espacial, a origem de um ser brilhante no espaço voando e civilizações inteiras de seres voando? Como interpretaria esse ser que não conhece nem a si mesmo, né? Uma civilização já veria como o mal vindo do espaço para invadir a Terra. Invadir a Terra como se um ser brilhante de luz viesse aqui, nesse cemitério terrestre, fazer o que com esses mortos-vivos que não sabem nem o porquê come, o porquê dorme, o porquê bebe. Então seria até injusto pensar que os seres humanos, os seres racionais, tivesse essa oportunidade de vir para a Terra, mexer com quem não se conhece, mexer com quem é doente. Então, o hidrogênio está chegando para preparar esses seres que pensam que estão vivos, esses seres que não sabem se estão mortos ou se estão vivos. Por isso que a vida extraterrena é resgatar aqueles que estão aqui se limpando para subir também para cima, num estado de transformação. Essa subida não é literalmente. Pode estar no melhor dos aviões ou foguetes, não conseguiria sobreviver no espaço nem Sem 3 preparo, meses. não vai, Porque não. acabou o oxigênio, acabou a vida. Preparar o cérebro. Então, por Tá isso que o certo, ser menino, humano termina tem lá. pânico. Quando se fala um ser humano ter pânico à vida extraterrena, não se fala do ser humano analfabeto que não sabe assinar o nome do índio. O índio simplesmente se assustaria e se esconderia atrás de uma árvore quando visse um ser voando em cima de sua cabeça, um ser de luz. E atira, né, com A esse própria cúpula científica sabe que a vida extraterrena ela existe nesse espaço, Acho que aparecendo, existe. aparições aparecendo. Esse mundinho que é de nada existe, esse mundinho nosso que é desse tamanho, com certeza, imagina, isso já está provado. Seres, naves espaciais, seres aparecendo
aviões com Esse suas mundinho, câmeras nossa, um mundinho isso filmando aqui. nave espacial, seres extraterrenos em várias partes desse mundo. Agora, por que que eles não anunciam? Por que que os governos não anunciam que os seres estão aí? Porque eles nem sabem e nem acreditam na missão dos seres extraterrenos, é vir resgatar os seus que estão aqui, se limpando para subir também para cima. Não estão aqui para Precisa sofrer mais aqui. simplesmente Morrer. passear nesse cemitério chamado planeta Terra. Estão aqui Verdade. para resgatar esses que estão se limpando, se desligando do mal, se desligando das coisas ruins, né? E esses que estão agarrados à simplicidade. Então, por isso que a vida extraterrena e tem uma missão de resgatar, ressuscitar esses que estão ajudando a se limpar aqui para serem resgatados, né, desse espaço sideral e voltar ao seu estado, à sua origem racional. Por isso que os anúncios não são feitos em rádio, televisão, os anúncios da origem extraterrena, porque o ser humano, pela inconsciência, é muito assustado. É por isso que a natureza ela é paciente, ela vai calmamente preparando os que estão aqui para se erguer, né? Para que haja depois um encontro desses que estão vindo com esses que estão indo. Falta quantos minutos aí? Pode dar 30? Vai terminar. É. Pode dar 30. Pode falar mais um pouquinho. Pode falar? Quanto? Pode falar mais um falar pouquinho, mais, uns sim. 5 minutos. Uns 5 minutos? É. Então é isso aí. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo e por isso esse corpo é de sofrimento. Desde que nascem até a extinção da vida, tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Então é se conhecer e se transformar mesmo. Quem não quiser sofrer mais, porque quem não conseguir a transformação, a única coisa que vai restar é sofrimento aqui. Pode estar rico, milionário, bem vestido, bem arrumado, pode estar com os peitões pra cima, nas empinadas, mas o sofrimento uma hora vem. Você vê quanta gente sofrendo aí, quantos que não já sofreu, né? Vê aquele rapaz bem sucedido aí o ano passado, descobriu que estava doente, já morreu o Rezende lá. É assim a vida humana. No auge da vida boa dele, arrumou uma boa namorada, que ia ser feliz, a vida foi e levou ele embora. Tem que se conhecer, tem que deixar de ser burro, né? Nós, ser humano, é muito besta, a gente tem que se conhecer. Eu acho que o nosso Pedro já veio aí trazer o conhecimento, nossa salvação e evolução. Agora vai terminar então. Pra gente encerrar esse vídeo, eu vou fazer um convite a vocês. No próximo vídeo nós vamos abordar uma coisa impressionante que aconteceu no início da origem da humanidade e o que vai acontecer no fim. Nós vamos fazer um vídeo mostrando alguns sinais, alguns detalhes sobre a origem do nosso sangue. Nosso sangue, ele era azul antigamente, quando nós chegamos aqui. E eu vou explicar no vídeo como que esse sangue azul se transformou em vermelho. Tá bom. E como que nos dias de hoje esse sangue vermelho está escurecendo e vai se transformar no preto. Por isso que acordem, Ferrugem, gente. né? Acordem e não deixem o sangue de vocês escurecerem. Porque Contaminar. quando escurecer, vai ser difícil ele voltar a ser azul. E nós vamos conversar um pouco sobre Tá bom. o sangue azul, o vermelho Então, e salve. esse sangue da humanidade que já está se transformando em preto. Bom, salve, salve. Então, para quem não sabe, esse aqui é o primeiro volume da obra da Cultura Racional. É um livro extra cósmico que veio diretamente lá de cima, quentinho, bonitinho, para a humanidade se imunizar e deixar de sofrer. Tá? Verdadeira salvação. Salve! Dia
masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção, mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. O super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher.